Bom dia, irmãos. Cumprimento os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui nessa manhã maravilhosa, né? Mais uma vez, louvando ao nosso Deus, podermos discorrer acerca da palavra de nosso Deus. Nós vamos, nessa manhã, estar discorrendo sobre a segunda igreja do Apocalipse, a segunda carta enviada à segunda igreja. Nós olhamos da última vez a igreja de Éfeso, né? Nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, está no capítulo 2. Nós vamos continuar ainda no capítulo 2 de Apocalipse. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8, assim até o versículo 11. Onde nós estaremos discorrendo o estudo essa manhã sobre a igreja de Esmirna. Diz assim a palavra de nosso Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Deus amado, a tua palavra foi lida nesse instante. Agora, Deus, clamamos ao Espírito Santo do Senhor, que se faça presente aqui, ó Deus, agora nesse instante. Ilumina o teu servo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu possa ser usado pelo Senhor nessa manhã. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, aprender acerca da tua palavra, tirar ensinamentos, ó Deus, acerca deste texto em específico, ó Deus, o que o Senhor quis levar à igreja de Esmirna, que, ó Deus, seja de exemplo para nós, seja de consolo, seja de motivação, ó Deus, inspiração, para que possamos, ó Deus, ter nos nossos dias cada dia mais inspirados dentro da palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do Senhor que eu oro. Amém, Senhor. Walter, você é um excelente construtor civil. Ô Paulo, você é um excelente administrador na área da construção civil também. Ô Carol, você é uma excelente back vocal. Cadê a Mara? Mara, você trabalha, tem um excelente esforço dentro da área missionária aqui da igreja. Ô Nelson, você é um excelente eletricista. Irmãos, o que eu acabei de fazer aqui nesse momento? Elogiei, né? Elogiar é bom, né? Receber elogios é bom. Dar uma massageada lá, né? Lá dentro. E a igreja de Esmirna foi, né, como nós, quase nós todos sabemos, foi uma das 2 igrejas que receberam só elogios da parte de Deus nessas 7 cartas, para essas 7 igrejas em específico. Qual foi a outra igreja que recebeu só elogios? Filadélfia. As outras, uma receberam elogios, mas também teve admoestações ali, olha, tem o contato algo, e assim foi. Tem um que só recebeu pedrada, né, só recebeu lenhada, mas em específico a igreja de Esmirna, Deus olhou para aquela igreja e falou: João, escreva para ela lá, isso, e foi só elogios para a igreja de Esmirna. E eu vou começar o nosso estudo, primeiramente, passando algumas informações sobre a cidade de Esmirna. É algo que a gente, para nós termos ali uma base
para nós entendermos o contexto do que João escreveu à igreja, que nós vemos que realmente foi pego ali todo aquele contexto do momento da cidade, da igreja dentro da cidade, que a carta foi escrita nesse contexto, especificamente com esses assuntos específicos ali. Então nós vemos aqui que a igreja a cidade de Esmirna, o que ela era? Era um excelente porto. Ela tinha um porto muito importante. Dentre todas as cidades da Ásia Menor, Esmirna era a mais bela. Tinha essa questão também da cidade, era muito bonita, muito bem planejada. A cidade foi muito bem planejada, e isso é importante, foi importante na época, e é importante no nosso contexto atual. Hoje se vê quando bairros não são bem planejados, cidades não são bem planejadas, aí daí a pouco você começa a ver problemas. Por exemplo, eu morei no Vale de Jatobá. O Vale de Jatobá parece que eles não... Aquela onde fizeram várias casas populares ali, não sei se alguém conhece, parece que eles planejaram ali para carrinho de mão as ruas, né? Que vem um carrinho de mão aqui, outro carrinho de mão que passa. Se você entra numa rua com um carro, se vier outro lá, você sobe no meio-fio. Conhece ali, Paulo? É uma tragédia, né? É terrível. Vale. Parece que fizeram um conjunto habitacional e falaram assim, aqui não precisa passar carro. Então não tinha estrutura, parece que o bairro não pensaram nisso, ou vamos aproveitar o máximo aqui para nós colocar o máximo de casa que a gente puder nesse espaço aqui, e não precisa de rua não. O pessoal sai na porta, sai a pé e coisa e tal. Mas Esmirna teve essa preocupação, era uma cidade grande, tinha um excelente porto, era uma cidade bonita, bem planejada, e ela competia com Éfeso ali naquele momento, que também era uma cidade muito rica, né, importante, e Esmirna estava ali nesse contexto ali. Então, com a questão do porto, era uma cidade com comércio muito forte, muito grande, e isso nós sabemos que comércio forte para a cidade traz muitas riquezas para a cidade, né? Então, assim, então a sua história tinha muito a ver com a sua beleza que adornava, porque era uma das poucas cidades do mundo no momento que respondia a um esforço de planejamento urbanístico, como nós falamos. Tinha sido fundada como colônia no ano 1000 a.C. Aí nós vamos ver também um contexto da carta aqui, que no ano 600 ela foi invadida pelos lídios, que a destruíram por completo. E ela viveu 400 anos quase como que vilarejos por causa dessa destruição. Ou seja, a cidade praticamente acabou, deixou de existir. Ou como nós vimos aqui, morreu. Então, aí nós vamos ver mais para frente o motivo que você estava morto e reviveu, usando esse contexto. Então a cidade praticamente acabou, não existiu. Aí no ano de 200 antes de Cristo, Lisímaco começou a reconstruir novamente a cidade de Esmirna. Então nós vimos que aí depois então ela começou a voltar de novo aos seus belos dias áureos, por assim dizer. Ela também, aí nós vamos ver a questão que ela possuía um estádio onde lá haviam jogos. Nós vamos ver também esse contexto aqui, que foi usado, essa questão dessa cidade ter esses jogos, ter lugares de anfiteatros, onde se apresentavam músicas, teatros, biblioteca pública, tinha uma biblioteca muito boa. E então, assim, nós vemos assim, a estrutura dessa cidade. Era algo, vamos dizer, fenomenal para a época. E aí nós vemos o contexto que era realmente uma cidade rica. E ela, não, como a cidade como todo, que não era bobo nada, tinha uma relação muito perto com Roma. Com, vamos dizer assim, a cidade mais rica, mais importante. Então, assim, vamos grudar lá e vamos colar lá, né?
Sim, e eles, como os administradores lá, bobos que não eram, né, colaram lá, né, em Roma e tinham essa questão dessa fidelidade a Roma, nesse sentido, a cidade de Esmirna tinha essa questão, tanto que nós vamos ver aqui a questão, por exemplo, de adoração, né, ao imperador, né, que tinha que, é uma via de mão dupla, né, vai lá, mas tem que voltar alguma coisa, politicamente falando, vamos assim dizer. Então, eles não eram bobos nesse sentido. A igreja estava inserida nesse contexto dessa questão da cidade. Então, até então, nós estamos falando da cidade. Muito rica, muito importante, muito bela. Foi destruída, mas depois foi reconstruída de uma forma, novamente, de uma forma que veio a ser o que era antes. E a igreja estava nesse contexto. A igreja, então, agora vamos entrar então para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, então, não se sabe ao certo quem foi o fundador da igreja de Esmirna. Tudo indica que realmente foi influência de apóstolo Paulo, que fundou a igreja, né, alguns discípulos, algumas pessoas que tinham influência de Paulo, que fundaram a igreja de Esmirna. Então, a carta aos cristãos em Esmirnas, é a palavrinha, né? Esmirna é uma das únicas, das duas, algo que eu falei aqui, que receberam, então, a questão dos elogios. Que, olha, apesar da igreja estar dentro de um lugar hostil, apesar de ser a cidade, o que nós dissemos, a igreja era bem hostilizada naquele tempo pela liderança da cidade e pelos moradores da cidade também. Nós vamos ver aqui para frente que então Jesus envia essa carta à igreja pobre, no entanto, considerava rica. Esta é uma pobreza rica. Nessa carta, então, encontramos ensinamentos preciosos para a nossa igreja e para a nossa vida. Vemos aqui, então, uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era, então, assim, uma cidade do nível, igual eu falei, de Éfeso. William Hendricks, ele diz o seguinte: era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. A cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos. E aí vemos aqui também o lado terrível da cidade, que, olha, lá era um lugar cheio de templos, a vários ídolos, a deusa Cibele, Zeus, Apoio, Afrodite, Esculápio. Então, o monte lá era... Você podia falar, não, hoje eu vou adorar o Deus tal, então eu vou para o templo tal, eu vou para o templo tal. Então o negócio lá era complicado, né? Era bem diversificado a questão dessa religiosidade daquela cidade. Então nós vemos uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Então Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C., e no ano 600, como nós falamos, foi destruída, foi reconstruída no ano 600. E quando Cristo disse que estivera morto e agora estás vivos, nos traz então esse ensinamento com relação a esse fato da igreja, da cidade ter sido destruída e foi realmente reconstruída. Nós vemos aqui uma igreja que está sendo fiel dentro de uma cidade infiel, que é, como nós dissemos aqui, como que a cidade realmente não se preocupava com o cristianismo. O cristianismo, vamos dizer, era uma pedra de tropeço para a cidade de Esmirna. Os cristãos eram vistos ali como uma escória, como algo que teria que ser tirado no meio da população. E nós vemos, então, a igreja inserida nessa cidade. Mas nós vemos aqui, olha, o olhar de Deus sobre a igreja. Vemos, então, uma igreja vitoriosa.
na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio, como nós dissemos, onde todos os anos se celebravam jogos atléticos famosos, procedentes de todo o mundo. Jogadores disputavam ali a coroa de louro, da folhinha, né? Às vezes a gente vê aí os romanos, a figura do romano tá na orelhinha lá, o galhozinho, né? Os galhozinhos ali na orelha, que era a pessoa que disputava aqueles jogos, ganhava aquela coroa de folhinhas lá, que era o prêmio que eles ganhavam por ser o melhor naquela atividade, Então, assim, e aí Deus usa esse contexto dessa coroazinha aí para também estar colocando que o povo de Deus, o importante não é essa coroazinha de folhazinha atrás da orelha, mas o importante é outra coroa. E aí nós vemos, então, que no versículo 9, então, Cristo fala assim, olha, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E olha aqui, conheço a tua tribulação. É o que nós estamos falando, a igreja era hostilizada naquele lugar. Os crentes eram perseguidos de uma forma terrível. Chegou um momento aqui na história em que os crentes lá em Esmirna foram levados ao martírio. Num certo momento eles pegaram 1.200 cristãos e subiram com eles nesse monte Pagos aqui, e de lá de cima saiu jogando a galera, faz a fila aí, gente. De uma vez foi sacrificado, foi morto 1.200 cristãos, porque eles não aceitavam o cristianismo no meio da cidade. Aí você pensa que acabou, aí num outro momento eles fizeram isso novamente com mais 800 cristãos. E martirizaram mais 800 cristãos. Então esse era o momento em que a igreja estava ali naquele lugar. Você é cristão, eu sou cristão. Eram mortos, eram perseguidos. Por isso que Cristo fala com eles, olha, Senhor, eu estou vendo. Vocês estão sendo perseguidos. Eu estou vendo o momento em que vocês estão vivendo. Não está sendo fácil. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados, mortos, e eram forçados a adorar o imperador. Como eu falei, olha, a questão da via de mão dupla, né? Vocês vão ganhar, mas aqui, olha, vocês têm que ter o imperador aqui como Senhor. Ave César, César seja adorado. E eles eram forçados a isso. E quando não o faziam, eram mortos, eram sacrificados. E eles estavam, então, sendo mortos nesse sentido. E tem a história também de Policarpo, que era um bispo da igreja local naquele momento, em que prenderam ele e mandaram ele dizer, olha, agora você vai dizer, César é Senhor. Aí Policarpo fala o seguinte com eles, olha, mas ele recusou a fazê-lo. Aí levaram ele lá para ser sacrificado. E aí Policarpo respondeu a eles, 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer ao meu rei e salvador? Depois de ameaçá-lo, o procônsul lhe disse, farei que sejas consumido pelo fogo. Aí Policarpo respondeu, tu me ameaças com fogo, que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante. Olha, ele foi audacioso aqui, hein? Olha só, a respeito do fogo, você não entende nada do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras?
faze logo o que tem de fazer. Me queima logo, rapaz. Você não entende nada, você está querendo me queimar aqui, esse fogo que você vai colocar aqui, vai fazer uma fogueirinha de mim, dentro de uma hora vai acabar. Mas tem um fogo aí que você vai passar por ele, que é o fogo eterno. Esse era o líder dos cristãos naquele momento, que eles tentaram pegar como o bode expiatório. Agora o pessoal agora vai parar de seguir agora nós vamos acabar com esse tal desse cristianismo aqui. Irmãos, isso é muito forte para nós cristãos, porque muito facilmente nós negamos a nossa fé. Por muito pouco, no nosso dia a dia, nós negamos a nossa fé. Quando a gente vê esses mártires, esses cristãos que morreram pelo o Evangelho, sustentando a sua fé, é algo que realmente nos dá um tapa de luva na nossa cara e fala assim: presta atenção, rapaz. Acorda. E isso aí é algo que nós temos que nos atentarmos, porque o mundo foi terrível lá, o mundo está sendo terrível hoje, em aspectos diferentes, de formas talvez diferentes, talvez aqui no Brasil não tão terrível, mas nos dias de hoje a gente vê a história da igreja perseguida. Não sei se alguns irmãos já ouviram história. Tem uma entidade e tal que olha essa questão das igrejas para o mundo afora, sobre missionários e tal, que estão inseridos em lugares em que o cristianismo é perseguido, e que é terrível, irmãos. Você pode ir aqui dentro da Coreia do Norte, aqui, ué. Eu vi algo sobre a Coreia do Norte aqui há pouco tempo, que realmente lá não existe igreja protestante, cristã, dentro da Coreia do Norte. Então, assim, quando a gente vê histórias, eu vi da história de acho que fiz até um filme, O Contrabandista de Deus, que ele sobre com Bíblias, né? Ele entrava em lugares como esse, em países levando Bíblias, em que ele conta que às vezes ele estava com um carro cheio de Bíblias para entrar ali como é que chama aquela fronteira, né? E o carro cheio de Bíblias, pararam o carro dele, o pessoal olharam, e cheio de caixa de Bíblia lá, eles não conseguiram ver as Bíblias, Deus não permitiu, ele acabou entrando com as Bíblias. E isso, irmãos, o que aconteceu lá na cidade de Esmirna, com a igreja lá, acontece nos nossos dias. Louvado seja Deus, porque o Brasil ainda não está assim. Existem umas perseguições políticas, existe realmente algo que às vezes nos dificulta, de certa forma, a pregarmos o Evangelho, mas é muito brando, irmãos. É algo assim que a gente, vamos dizer, que tiraria de letra. Pois é. Então, assim, a gente vê que os dias estão caminhando para o Brasil, que quase que nunca teve isso. Nós estamos vendo que está aos poucos acontecendo. Mas, como eu falei, graças a Deus ainda não está como alguns lugares para o mundo afora, que realmente é algo que passível de morte. Quem fala, eu sou cristão, está com a Bíblia na mão, eles pegam e matam mesmo. Essas intolerâncias, né, que está para o mundo afora aí. Então, assim, nós vemos então que essa cidade, que essa igreja estava nesse contexto aí, que se falasse que era cristão, realmente era martirizado. Por isso que Cristo então fala assim: eu vejo a tua aflição, eu estou vendo que vocês estão passando por momentos difíceis, eu estou vendo que o negócio não está fácil, não. E aí, então, nós vemos então que eles acusavam os cristãos de certas coisas. Eles levantavam calúnias sobre os cristãos. Ele colocou aqui 6 exemplos de calúnias que dentro da cidade eram levantadas sobre os cristãos. A primeira é baseando-se na palavra
da comunhão. Quando, né, ceiavam, diziam, isso é o meu corpo, é o meu sangue. E com essa questão eles falavam, o pessoal são canibais. E aí, né, rotulavam os cristãos, o pessoal come carne humana, bebe sangue. E aí dissimulava isso dentro da cidade. Era uma das calúnias. A segunda calúnia, que a questão que o amor ágape, dentro da celebração, se falava do amor ágape, que era o amor. E aí eles falavam assim, no culto deles lá, tem orgias. O pessoal, com a palavra que colocou aqui, luxúria, imoralidade terrível, por causa que falou assim, Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros, dentro do culto que nós prestamos e que eles prestavam. Então, tem coisa errada lá, tem luxúria, tem... O pessoal faz puxado para... Aí puxam para a área do sexo imoral. Essa é uma das calúnias que a igreja sofria naquele contexto, naquele momento. O cristianismo, muitas vezes, eles falavam que o cristianismo dividia as famílias, porque às vezes quando o marido convertia e a mulher não convertia. Aí às vezes tinha esse problema, os filhos convertiam e os pais não. Aí falava, o pessoal lá causam confusão no meio do seio da família. Porque, olha, converte meu marido, minha esposa, converte. Aí a esposa não queria converter, o marido não queria, ficava aquela confusão às vezes dentro do lar. O pessoal causa confusão no meio do lar. Os pagãos acusavam os cristãos de ateísmo, porque não podiam compreender um culto no qual não haviam imagens. Então, todos os deuses lá, quando você entravam no templo daquele Deus, tinha uma imagem grandiosa, né? E aí eles entravam e viam a vida nova. Eu falei, então não estou vendo, né, a estátua do pastor Rony lá, do cabeçudo lá, não estou vendo. Ou sei lá de quem, não estou vendo estátua nenhuma. Então eles achavam estranho isso, e isso então também era motivo de calúnia. Olha só. Os cristãos eram acusados de serem cidadãos desleais e potenciais revolucionários, visto que negavam então a dizer que César era o Senhor. Ou seja, eles infringiam uma lei, uma regra que foi posta pela sociedade, como nós dissemos, que todo o apoio de Roma, então vocês têm que se submeter a Roma em todos os sentidos, e nesse sentido também, de se prostrar diante do governador de Roma. E aí a igreja não fazia isso. Então, vocês são desleais a Roma. E, por fim, os cristãos eram acusados de serem incendiários, porque profetizavam o fim do mundo com a grande calamidade cósmica com fogo. Esse pessoal aí vai trazer fogo para a nossa cidade. Vão tomar cuidado, que estão falando que no final dos tempos vai descer fogo do céu. Então fique esperto, que esse pessoal aí vai botar fogo na nossa cidade. Em Roma, vamos aproveitar essa deixa aí. Vão pegar essa deixa e falar, foi esse pessoal aí, eu não tenho nada não, eu não conheço nada desse pessoal aí não, eu não sei de nada. Aí nós vemos então lá no versículo 10, o estímulo que Deus traz para a igreja. Não temas as coisas que tendes de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, não temas as coisas que tem de sofrer. Na terça-feira nós estávamos aqui estudando o livro de Abacuque, e o livro de Abacuque nós
vemos que no início do livro o profeta começa a questionar Deus, o sofrimento que o povo de Deus estava sofrendo. E as perseguições, aí no início do livro o profeta então começa a questionar Deus. Quando nós vimos que o livro foi dividido em 3 momentos em que ele questiona Deus, Deus responde e ele entende a resposta de Deus, e no final do livro ele louva a Deus, entendendo por que a igreja precisava passar, estava passando e que precisava de passar por aquilo. E nós vimos lá, que até foi na Bíblia de Estudo da Igreja Reformada, foi só apareceu uma palavrinha lá, que eu não sabia o que era teodiceia. E aí eu fui procurar saber o que era teodiceia, e aí eu trouxe para os irmãos que a teodiceia é exatamente isso, é o estudo na qual traz argumentos para nós entendermos este momento em que nós cultuamos um Deus grandioso, amoroso, um Deus de paz, e ao mesmo tempo, esse Deus que cultuamos, amoroso, de paz, permite o sofrimento. E assim, como aconteceu com Abacuque, que nós vimos naquele contexto, estava acontecendo com a cidade ali de Esmirna. Mesmo um povo cristão, fiel, ali a Deus, ao cristianismo, sofrendo tanta opressão. Aí, às vezes, dentro do povo, possa começar a haver questionamentos. Oh, meu Deus, eu estou tão fiel ao Senhor, por que o Senhor está permitindo isso sobrevir sobre a minha vida, sobre o povo? Foi esse o questionamento de Abacuque. E Deus fala com Abacuque, olha, como é que foi, Walter? Está ruim? Vai piorar. Você está pensando que está ruim agora? Eu vou levantar os babilônios para vir e vai assolar mais ainda o povo de Deus. Você tá ruim agora, Abacuque? Vai piorar. E olha, você tem que entender que o momento vai ser esse. Aí Abacuque então entende o que Deus falou com ele. Aí no final do capítulo 3, ele tem lá um texto bem conhecido nosso, que tem até um cântico em cima que diz: ainda que a figueira não dê seu fruto, e a oliveira minta, não haja gado no pasto. Ou seja, ele fala assim, apesar de toda assolação, não ter alimento, não ter aonde me repousar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Apesar das aflições, apesar do momento difícil, apesar do Senhor me dizer que vai ficar pior, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. E o momento então de Abacuque está exatamente dentro desse contexto da igreja de Esmirna. E Deus fala assim, olha, tem de bom ânimo, eu estou vendo a tribulação sua. Né? O verbo aqui é usado pátio, que quer dizer dor física, dor moral, espiritual. Então Cristo estava vendo que a igreja estava sendo assolada. E ele diz também, olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. Tereis 10 dias de tribulação. Esse 10 dias aqui, irmãos, não é literal. É algo que quer dizer assim, olha, esses 10 dias vai ser um período. Quando se fala, ou se falava na época essa questão, usava essa terminologia, era para dizer assim, olha, isso que está acontecendo vai ser temporário. Então Deus fala assim, olha, esse sofrimento da igreja, esse sofrimento de vocês, vai ser temporário. Vocês vão passar, o que vocês tiverem de passar, passarão, mas vai ser momentâneo. Não vai ser eterno esse sofrimento. Então nós devemos destacar aqui, olha, 2 coisas. Primeiro, dessa maneira, então, nós, exatamente como sucedeu, ser cristão era contra a lei. Mas as perseguições não foram, então, muito prolongadas. Foi a questão dos 10 dias. Durante longos períodos espaçosos,
Os cristãos naquela cidade foram deixados em paz por certo momento também. E em segundo lugar, ir ao cárcere poderia parecer algo muito terrível. Por quê? Porque os romanos não tinham interesse nenhum dos seus encarcerados, de cuidar dos seus carcerados. A pessoa era jogada lá no cárcere, ou morria de fome, ou morria de doença. Então, assim, não se sabia se era ruim morrer de uma vez, ser jogado de cima do morro, ou se era morrer aos poucos dentro do cárcere, dentro da cadeia. Porque eles simplesmente jogavam o pessoal lá, dentro das cadeias lá, e deixavam-os morrer. Hoje, até hoje você vê, não sei se vocês já visitaram Ouro Preto, e se alguém entrou dentro das senzalas, onde que eles prendiam os escravos, alguém aqui já foi em Ouro Preto, já entrou? Eu fui, uma vez a gente vai visitando um museu, nem sei museu de quê, aí a casa em cima, e era embaixo o lugar onde que eles prendiam os seus escravos. Então era algo lastimável, né, Renato? Era algo terrível, sem higiene nenhuma. O pessoal, o guia falou, é aqui que era o banheiro deles, era um buraquinho. E as coisas, os dejetos do banheiro da casa de cima passavam por ali também. Então, assim, então não muito longe, né, não muito distante de lá, nós vimos isso acontecer, até no nosso país, há alguns anos atrás. Então, imagina naquela época lá, nos cárceres romanos, era algo deplorável. Então, os cristãos estavam nesse contexto, sustentavam sua fé, ou eram mortos, ou eram jogados em lugares para serem mortos aos poucos. Deus, legal. É do monte aqui Foi o que eu falei. Primeiro foi 1.200, depois falaram, tá pouco, vamos arredondar esse número para 2.000, vamos jogar mais 800. Por isso que nós temos que olhar que, quando nós olhamos aqui, o que deve nos estimular, o que aconteceu aqui com os primeiros discípulos, aqui olha Mateus, aqueles que seguiam Jesus, Mateus 5, versículo 11, 12, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, né? Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Atos 4, 29 a 31 também, olha aqui. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremer o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, olha que momento maravilhoso, quando você se entrega, esse momento aqui do povo de Deus reunido ali, naquele momento, fala assim, agora nós vamos. E o Espírito Santo encheu aquele povo, gosta de falar assim, do desejo, o negócio da coragem, e foram e com intrepidez saíram a pregar a palavra de Deus. Fala em Atos aqui, eu não lembro o texto, que eles iam receber poder para pegar até em serpentes e escorpiões. Esse texto, uma pessoa lá, eu lembro, lá na empresa que eu trabalhava, ele
chegou para mim, ele é católico, praticante, até falou assim, Rubens, tem um texto aqui, ele chegou com um texto para mim, e leu esse texto. Que autoridade foi essa? O que está falando aqui? Se Deus der autoridade, nós podemos sair e pegar no animal, serpente, e não vão ser mortos. Aí eu falei, o contexto aí não é esse. Do animal em si, serpente, escorpião, não é esse não. A palavra essa autoridade que Deus te deu aí, para vir e pregar o evangelho, é que esses animais aí nós entendemos que é o inimigo que vier sobre você, Satanás, ele não vai te causar dano porque você está debaixo do poderio, da autoridade de Deus para pegar o evangelho. Não é assim, literalmente, você, ó Senhor, então vamos lá, me dê essa autoridade, eu vou chegar aqui nessa serpente e vou pegar nesse animal. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Sim, essa coragem nos é dada, é vinda de Deus. Nós temos que tomar posse dela, né? Né, Marlene? Então, assim, você crendo que você está debaixo dessa autoridade de Deus, para ir, igual nós demos exemplo aqui de pessoas, literalmente, humanamente falando, seria para uma situação que você fala, você está indo para a morte, meu irmão. Você vai entrar na China e vai pegar uma Bíblia lá, olha, converta, ou vai fazer igual Jonas, saiu lá em Nínive, né? Dentro em 3 dias a cidade vai ser assolada, vai ser destruída, converta, pô, você vai entrar, vai sair no meio da cidade, numa cidade em que você vai saber, você está sabendo que você vai, fizer isso, você vai sofrer alguma punição, cadeia, morte, sei lá o quê. Então, assim, você tem que ir dentro, debaixo da autoridade, do poderio de Deus, entendendo que Deus quer que você faça isso também. Não é assim também, calma aí, né? Sim, e não sustentamos a nossa bandeira, não sustentamos a bandeira do cristianismo, a nossa fé, eu tive um momento desse que depois eu pensei, eu poderia ter continuado, mas às vezes eu sou muito, eu não gosto muito dessa questão de conversas, de WhatsApp, não sei o quê, aí dentro do grupo lá, num grupo que eu participo lá de ex-funcionários da Magnesita, lá eu estou lá, e aí surgiu lá essa questão politicamente dizendo aí, essa questão de apoiar esse grupo terrorista, não sei o quê, e vi que tinha umas pessoas lá que são dessa linha de pensamento e concordam com o nosso atual líder de apoiar, e aí eu pus um questionamento lá, então você é a favor do terrorismo, meu querido? De se matar, de estuprar crianças, mulheres? Eu não estou entendendo o seu ponto de vista. Como assim guerra não é bom para ninguém? Eu coloquei um texto lá, né? Ninguém gostaria que estivesse havendo essa guerra lá em Israel e tal. E aí o cara começou a pôr um monte de coisas, blasfêmias mesmo, não sei nem de onde ele tirou, sobre, mas Cristo incentivava, a Bíblia incentiva a guerra, a morte, não sei o quê, foi pondo aquele monte de trem lá, sabe? E eu falei, eu só fiz uma pergunta, se você era a favor de terrorismo, de matar, e você pôs um monte de troço aí, já puxou para a religião e tal, eu só não estou entendendo o seu ponto de vista, porque que dentro dessa questão da guerra terrível, você escolheu o lado errado da história, não estou entendendo por que você foi para o lado de lá. E aí a conversa foi indo, foi ficando ruim. Eu só falei, meu querido, eu vou estar orando para Deus mudar o seu pensamento, e parei a conversa ali e não continuei. Mas, assim, às vezes, nós devemos sim sustentar a nossa... Começou a atacar e arrumou textos de algumas pessoas aí que são anticristãs, foi colocando, não foi palavra, foi colocando mensagens já que você repassa de coisas assim sobre terríveis, gente. Eu comecei a ler, eu parei de ler o que o cara foi postando lá.
Pois é, não, assim, aí depois disso eu fiquei me questionando, Marlene, se eu deveria ter continuado insistindo ali naquela conversa, mas aí depois eu pensei, não, acho que não está sendo frutífero, não, acho que o cara está num nível dentro de um pensamento que talvez era melhor a gente sentar e vem cá, vamos conversar. Esse negócio de conversa de WhatsApp, eu acho, de conversinha, às vezes você escreve uma coisa e é mal interpretado, da questão como você escreve e tal. Por isso que eu não gosto muito de me apegar em certos momentos a essas conversas. Eu prefiro, às vezes, até se for, tem que ser ligar ou conversar, não é mesmo? Porque, às vezes, essa conversa vai para um lado que você escreveu uma coisa e não era aquilo. Dentro dessa questão aí, rapidinho, tem até um exemplozinho, não é verdade, é uma historietazinha. Um filho mandou uma mensagem para o pai, que estava na faculdade, falou assim: pai, preciso de dinheiro. Aí o pai pegou a mensagem, pegou o celular e chegou para a esposa e falou assim: olha aqui, que rapaz, só manda isso para mim, olha aqui, olha, pai, preciso de dinheiro, pai, preciso de dinheiro, olha só. Aí a esposa pegou assim: não, meu amor, não é isso que ele escreveu. Ele escreveu: pai, preciso de dinheiro. Aí ele: bom. Então, já que é assim, pai, preciso de dinheiro, eu vou mandar dinheiro para ele. A mesma frase. Então, às vezes, uma frase pode ser interpretada de forma diferente. Então, dentro daquele contexto ali, daquela discussão ali, aí eu fiquei me questionando se eu deveria, não deveria e tal, mas eu acho que naquele momento eu deveria ter parado mesmo, porque não estava surtindo efeito dentro daquele momento. Mas, às vezes, nós somos interpelados em alguns momentos em que nós devemos realmente, debaixo da orientação de Deus, com certeza, Marlene, debaixo da graça de Deus, preparados, porque nós temos que estar preparados para isso também, né, queridos? Que pode ser que nós venhamos a ser interpelados e você não tenha argumentos, você não consiga demonstrar e fazer a pessoa entender o que você crê e o que você entende que é certo para a sua vida, embasado na palavra de Deus. Não é de conhecimento seu também não, assim, não, olha, você está falando isso, aquilo, tal, olha aqui, o que diz a palavra de Deus. Nós realmente entendermos que devemos, então, sim, sermos esse cristão que realmente impunha a palavra de Deus, tenhamos essa autoridade vindo da parte de Deus, e quando nós precisarmos usar dessa autoridade, nós estejamos preparados. Porque às vezes pode ser algo que não é de um momento agressivo, mas você usar dentro de um diálogo com uma pessoa realmente que não é cristã, e você conseguir evangelizar, trazer algo para aquela pessoa. Por isso que você tem que estar preparado para esses momentos. Uma pessoa está precisando de algo, às vezes uma palavra de conforto, que você vai trazer Cristo para aquela pessoa, não no momento hostil. Nós estamos colocando aqui que nós vamos ser hostilizados e tal. Não, mas talvez você vai demonstrar que você é realmente um verdadeiro cristão em momentos que não é nesse momento desse contexto aqui de hostilidade, mas em momentos também de que pessoas estão carentes, estão precisados de, às vezes, só de falar uma palavra assim: olha, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai tirar deste momento, meu jovem. Mas Deus pode, vem cá, deixa eu te falar. Às vezes é só a pessoa está precisando só de um ombro amigo. Sim. Então, para isso é que nós temos que estarmos preparados para realmente estarmos empunhando, sendo verdadeiros cristãos. Então, queridos, concluindo, nós entendemos então que Esmirna, a igreja, enfrentou realmente problemas sérios, como nós vemos aqui perseguições, vemos
que realmente algo terrível estava acontecendo na cidade em que a igreja estava inserida. E a lição aqui, olha, termina com algo interessante, algo que eu gostaria muito de ouvir, e com a graça de Deus eu vou estar ouvindo, e que eu acredito que todos nós devemos ansiar essa frase vindo da parte de Deus para todos nós, que permanecermos firmes, fiéis, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, graças a Deus, não da forma como Esmirna, a igreja estava sofrendo, mas mesmo nós, no nosso contexto atual, recebermos do Senhor essa frase: bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo eterno do teu Senhor. Irmãos, eu quero ouvir essa frase. No dia que a minha senha for chamada, no dia que Deus olhar assim e falar: opa, estou te vendo aí debaixo da marquise. Ô servo bom e fiel, entra no gozo, entra nos céus, que está preparado para aqueles que foram fiéis. Irmãos, esse deve ser o nosso objetivo, de permanecermos fiéis, independente das circunstâncias. Por mais que seja um jargão, a palavra, não, mas devemos permanecer fiéis. Irmãos, os dias estão maus, os dias, uma pregação que eu ouvi de Hernandes Dias Lopes falou isso também. Ele falou assim: olha, queridos, se vocês estão achando que está ruim, ele falou isso também, vai piorar. Os dias de hoje não tem essa expectativa. O Brasil, irmãos, a tendência é que cada dia mais a tribulação sobre o povo de Deus vai aumentar, e nós temos que estarmos preparados para isso. Não nos abalarmos espiritualmente, não abalarmos a nossa fé, não descrermos, assim como o Abacuque, diante da situação, falou assim: Senhor, o Senhor está mudo, não estou ouvindo o Senhor falar. Abacuque falou com Deus: eu não estou ouvindo o Senhor falar. Aí Deus falou: peraí, deixa eu te falar então, olha. Então, irmãos, permaneçamos firmes, fiéis nos ensinamentos da palavra de nosso Deus, para que, quando Deus vier chamar a igreja, nos ache fiéis, firmes, crentes, fiéis na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar encerrando isso tudo. Deus amado, nós entendemos acerca da tua palavra nessa manhã que precisamos, ó Deus, carecemos, ó Deus, da força vinda do Senhor sobre as nossas vidas, porque entendemos, ó Deus, que nós de nós mesmos, nós somos falhos, pecadores, somos pó, não merecemos nada do Senhor, de nós mesmos nós não temos forças, e tudo, Deus, que fazemos, falamos, vem do Senhor. Toda autoridade, Deus, que temos é vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos essa autoridade vindo da parte do Senhor, para falarmos, ó Deus, a tantos quantos precisam, ó Deus, ouvir e aceitar o Senhor como Salvador de suas vidas. Tem misericórdia de tua igreja, tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus, usa-nos, ó Deus, para podermos pregar a tua palavra em meio a tantas dificuldades, em meio, ó Deus, deste mundo tão hostil. Ó Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que oramos hoje para todos sempre. Amém. E que Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós.